Os meninos! Eu sou Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula é sobre ecologia, um tema essencial, né? Sobre a compreensão das relações dos seres vivos entre si, dos seres vivos com o ambiente e a intervenção humana no equilíbrio ou desequilíbrio ambiental. Não é interessante? Então vamos lá. Olha só, o que a gente vai abordar então são conceitos básicos em ecologia que todos temos que saber, compreender esses conceitos básicos ecológicos e também coisa que vocês confundem muito, né? O que é nicho e o que é um habitat. Isso aí também tem que compreender, porque é interessante essa compreensão para compreendermos, por exemplo, o comportamento de certas árvores, certos animais, onde vivem, por exemplo, né? A importância ambiental desses indivíduos, sabe? E também os níveis tróficos, né? O que são esses níveis tróficos e importância ecológica isso tem, né? No equilíbrio, né? Natural, tá bom? Então vamos lá. Olha só, ninguém sai. Presta atenção, gente, presta atenção. Olha só o que eu vou te mostrar. Você está vendo aqui o ambiente, ó, como é que ficou bonito, ó. Você está vendo um solo, um gramadinho aqui, uma água ali e tal. Fica vendo, ninguém pisca, ninguém sai, ó. E se eu estiver falando, por exemplo, daquela laranjeira, daquele eucalipto, daquela ave ali que tá voando ali, né? Tá vendo aqui, ó? Daquele pássaro, né? Ou daquele coelho, né? Daquela minhoca, aquele lambari, a garça, o pato. A gente está falando de indivíduos, são animais que representam uma espécie, né? O eucalipto, o ipê, a grama, a alface, o tubarão, entendeu? Você está falando daquele indivíduo, mas ninguém vive sozinho, então fica prestando atenção. Se você juntar vários eucaliptos, ou vários pessegueiros, ou várias gramas, aí a gente tem o que a gente chama, que é uma reunião de indivíduos da mesma espécie, população. Olha lá, gente, que bonitinho, gente, ninguém pisca, olha lá, tá vendo? Por exemplo, vários coelhos, você tem uma população. Um cardume daquele lambari, população. Um cardume cardume de dourado, de bagre, você tem uma população daqueles seres intercruzantes, tá bom? Então, o que é população? Indivíduos da mesma espécie. Mas fica olhando, ninguém sai. Mas, e se você tiver, por exemplo, fica olhando, vamos ver. Ó, agora, fica olhando. E se eu pegar a árvore que tem vários insetos nela, se eu pegar as gramas e os capins, e se eu pegar os roedores, os anelídeos, as aves, se você pega todas as populações daquele ambiente, seja terrestre ou aquático, tá vendo a chave englobando todo mundo aí, ó, nesse ambiente terrestre ou no ambiente aquático? Quando você tem essa reunião de populações, comunidade. Então, por exemplo, uma lagoa, aí ó, é só olhar o exemplo, gente. Uma lagoa representa uma comunidade ali aquática, porque você tem indivíduos, você tem insetos, você tem algas, você tem seres no fundo, você tem peixes, você tem moluscos, entendeu? Você tem vários agrupamentos de populações que em coletivo a gente chama comunidade. Então, o que são comunidades? Conjunto de populações. Tá bom? Fica olhando, ninguém sai. Ó. Mas, e se eu pegar aqui a terra, a pedra, a água, o oxigênio, os gases, os nutrientes, a gente tem o que a gente chama de seres abióticos. Seres não, né? Fatores abióticos. O que são fatores abióticos? Os componentes ambientais que não têm vida. A é não, bio é vida. Entendeu? Não é legal?
Mas e se você pegar a bactéria, o verme, a minhoca, a alga, a planta, se você pegar os seres vivos daquele ambiente em questão, você tem os fatores vida, bióticos, tá? Fica olhando, ninguém sai. Pá! E se você pega tudo? E se você reúne tudo? Todas as populações, que são os bióticos, e você reúne todos os fatores abióticos. Se você reúne tudo, você tem o que a gente chama de ecossistema terrestre, ecossistema aquático. Não é chique? E ainda tem mais. Quer ver? Deixa eu ver se está aqui. Ó, aí que tá, ó. E se você pega, deixa eu dar uma diminuída aqui. Ó, e se você pega todos os ecossistemas terrestres e aquáticos daquele ambiente ali, daquela região, se você pega a lagoa, se você pega a pastagem, se você pega aquela montanha, se você pega o manancial, se você pega todos os ecossistemas daquele ambiente, daquela região, né, daquela grande região, é o que a gente chama de bioma da Mata Atlântica, bioma da Caatinga, da Amazônia, entendeu que chique? O que são biomas? Biomas são reuniões de ecossistemas. Lá no Pantanal tem um bioma, você chega lá, tem vários ecossistemas, né? Conjunto de seres vivos e fatores abióticos, ecossistema. Vários ecossistemas do Mato Grosso, bioma pantaneiro, lá do Pantanal. Muito legal, pessoal. Vamos ver mais. Continuando. Ó. E aí, fica olhando. Você tá vendo esse martim pescador aí? É uma ave que ela tem um ambiente que ela vive. Vai escutando. E também ela tem um hábito. Então, olha só o que acontece. Fica olhando. Esse martim pescador, ele se distribui nessas regiões aí, né, que a gente tá vendo. Essas regiões em azul aí, ó. Ela tem aqui na América do Sul, tem lá na região, na América do Norte, na África, região da Ásia, Europa. Então, o que acontece? Você tem esse animal distribuído nessas regiões, fica olhando, ninguém sai. Quer dizer que o habitat dele são terrenos abertos, né? Áreas abertas próximos a reservas de água, naquelas áreas que eu mostrei lá do mapa. Então, isso a gente chama habitat. É o endereço, né? O local de moradia, de habitação. Habitat vem de habitação daquele animal, tá bom? E aí fica vendo. Mas o que é nicho desse animal aqui, né? Habitat, já falei, ele vive em área próxima de rio, lagoa, lá na América do Norte, Sul, tal, África e tal. Isso é um habitat, é a habitação dele. Mas o que é nicho? Nicho, o problema é que a palavra não dá uma dica, porque habitat dá a dica de habitação. O nicho dá a ideia de quê, né? Gente, nicho é o comportamento daquele animal, é o que ele faz, a importância dele, a relação que ele tem naquele ambiente. Vai escutando. Ó, é uma ave solitária. Tá vendo que é comportamental? Ele se alimenta de peixes, mais pequenos anfíbios, pequenos animais. Tá vendo que é o comportamento, os hábitos, tá vendo? Ele faz ninho em barranco ou rocha, põe de 2 a 6 ovos e a incubação os filhotinhos saem com 22 dias. Você está vendo que você está falando características comportamentais, habituais? É isso que a gente chama nicho ecológico daquele indivíduo, tá? Não é interessante? Por que é importante saber esses habitats e esses nichos? Porque você não pode soltar, a polícia ambiental, por exemplo, não pode soltar qualquer animal apreendido em qualquer local. Você tem que estudar, aquele é o habitat dele, o comportamento desse animal se adequa àquele ecossistema, se for animal exótico, por exemplo, porque senão você pode querer fazer o bem e soltar um animal apreendido, você pode causar um desequilíbrio enorme no ambiente. Então esses conceitos são fundamentais para a compreensão do papel dos animais, vegetais, dos micro-organismos em determinado ambiente, tá? Olha, chique demais, menino. Agora eu quero te apresentar isso aí, ó, os níveis tróficos, ó. O que são níveis tróficos, né? São categorias ecológicas. Isso aqui é essencial você compreender. Porque olha só, quem são os produtores? Pessoal, ninguém sai, o nome já fala, produtores. De quê? Produz o quê?
Vocês falam assim, produzem seu próprio alimento. Você nem sabe o que você está falando. Seres produtores são seres que usam a luz, fotossíntese, ou usam a luz como fonte de energia para fazer seu componente orgânico, glicose, por exemplo, lipídios. Então esses seres são fotossintetizantes. Aqui na frente tem algas, fitoplâncton, plantas, tá? Quem usa componente químico para retirar energia, a gente fala que são seres quimiosintetizantes. Eles não usam energia luminosa, eles usam energia química. Esses seres, bactérias nitrificantes, por isso que eu botei moneras aqui na frente. Ó. Os moneras são bactérias, por exemplo, que eles realizam o metabolismo de componentes nitrogenados químicos, quimiossíntese. E desse metabolismo nitrogenado eles retiram energia e fazem o próprio alimento deles, o componente orgânico, fonte de energia. Fotossíntese, quimiossíntese são processos autotróficos que são exemplos lá de seres que ocupam o primeiro nível trófico na ecologia, algas, fitoplâncton, né? Por que esse nível é importante? Porque sem ele não tem os outros. Os produtores são a base. A partir deles, dos produtores, você tem toda a vida de consumidores e decompositores, sabe? Então vamos ver? Olha só. Quem são os consumidores? São seres que são incapazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Então, os consumidores, né, olha o termo que a gente usa, tá vendo? Hétero. Esse hétero, pessoal, hétero é um prefixo tipo heterossexual, de sexo diferente. Então, sabe o que é heterotrófo? Trófo, o nome já fala, né? Nível trófico, que é nível alimentar. Nível trófico, nível alimentar. Cadeia trófica, sabe? O termo trófo vem de alimento. Então, sabe quem são os heterotrófos? São seres que se alimentam de fontes distintas. A gente, os animais. A gente come vegetal, né? Fontes animais, proteínas, animais, vegetais. Então, entende que a gente obtém a nossa energia de fontes diversas, de itens diferentes? Heterotróficos. Sabe quem são os heterotróficos? Lê ali na frente, ó. Consumidor primário, secundário, terciário, os herbívoros, os carnívoros, os onívoros, tá bom? Olhando aqui ainda na primeira linha ali, os autotróficos. Sabe o que significa auto? Auto vem de a si próprio. Automóvel. Automóvel que movimenta sozinho. Automóvel. Autofalante que fala sozinho, entre aspas. Autônomo. Aquela pessoa ali é autônoma, ela trabalha para ela mesma. Autotrófico, que alimenta a si próprio. Entendeu a ideia? Agora, o próximo, que são os seres decompositores. Sabe quem são os decompositores? Você só lembra de bactéria. Gente, cogumelo, fungos, protozoários são seres que eles reciclam, eles biociclam a matéria orgânica morta, aquela árvore ali que morreu, aquele bicho, lixo, né? Seja terrestre, aquático. Então, essas fontes orgânicas ambientais, elas são biocicladas por organismos e a gente chama isso de seres decompositores. Nem sempre são microscópicos, né? Os fungos, cogumelos, por exemplo, são macro, tá? Muito legal, né, não? Essa matéria é bruta. Aí, agora eu queria te apresentar a planta carnívora. Fala, gente, fala! Ninguém sai. A planta carnívora, olha que bonita. Aí, tá vendo? Tem umas que é uma forma de um jarrinho, olha que interessante. O inseto vem aqui atraído por cheiro de coisa podre, porque às vezes elas têm um cheiro de podre, de coisa morta. Aí o bichinho cai aqui dentro, ele é digerido lá dentro. Igual aqui é cheio de enzima digestiva, sabe? E a planta carnívora? Ela é autotrófica ou heterotrófica? Qual que é o nível trófico? Que bonitinho, eu fiz um menininho aqui assim. Fala! Qual que é o nível trófico da planta carnívora? Ela é produtora, consumidor primário, secundário, terciário, decompositor? Fala! Fala! A planta carnívora, ela é produtora, ocupa nível de consumidor ou ela é decompositora? Anda, gente, fala! Quê?
Gente, a planta carnívora tem folha, gente. Ali, ó, ninguém sai. Ela tem folha, gente. Ela faz fotossíntese, ela é uma planta. Não, mas ela é uma planta porque ela come bicho, ela não come bicho. O nome dela engana, gente. Planta carnívora, parece que se você estiver passando ali, ela vai pegar seu pé, vai te matar, te comer seu pé. Não, gente. O que acontece? A planta carnívora tem esse nome porque ela captura pequenos seres, por exemplo, lagartixa, sapos, pequenos anfíbios. Por quê? Ela tenta retirar dos insetos e de alguns pequenos vertebrados, ela tenta retirar sais, né, daquele corpo através da digestão enzimática. Mas ela retira desses animais o que ela deveria retirar do solo que ela vive, que é pobre. Todas as plantas fazem isso, retiram nutrientes, os sais minerais do solo. A planta carnívora tira do solo, mas suplementa isso através de vertebrados, de seres que morrem ali naquela sopa enzimática digestória. Olha que evolução adaptativa, gente! Então, planta carnívora é uma planta, é um ser autotrófico, portanto, ocupa o nível dos produtores. Muito legal, muito legal. E aí, agora eu queria abordar um assunto com você, sabe qual que é? Nenhum, acabou, pessoal. Então, o que nós vimos na abordagem do tema hoje? Nós vimos conceitos básicos em ecologia, né? Na ordem crescente: indivíduo, população, comunidade, ecossistema e bioma. E também vimos a categorização, né, a diferenciação de habitação e nicho, que é o comportamento, né, dos seres, né? E também vimos níveis tróficos, os produtores, consumidores e os decompositores. Tá bom? Muito legal, pessoal. Valeu, até a próxima então.